Olá, amigos. Eu sou a Tânia Schwartz do Kardec Spiritist Group of Austin e vou apresentar hoje para vocês alguém muito especial que no dia 26 de julho de 2022 nos deu a alegria de apresentar a palestra Culpa e Responsabilidade. Essa palestra foi gravada pelo Zoom, onde tivemos um formato híbrido. Dr. Décio Iandoli Júnior será aqui o nosso convidado. Ele é palestrante espírita, conferencista internacional, vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional, a AME, médico cirurgião e professor universitário com doutorado em medicina, autor de vários livros, artigos e pesquisas com foco na área de neurociência, medicina e espiritualidade, coautor do livro Cérebro Triuno, natural de São Paulo e reside em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, com muita alegria, gostaríamos de apresentá-lo e também gostaríamos que todos aproveitassem bem esse aprendizado. Grande abraço. Eu vou fazer uns alertas antes da gente começar. O primeiro alerta é o seguinte: se tiver alguém da área do direito, o que eu vou falar aqui de culpa e responsabilidade não tem nada a ver com o que vocês aprendem na faculdade, tá? É um conceito baseado na etimologia da palavra, o que aquela palavra significa, e a gente vai discutir um conteúdo sobre essa etimologia da palavra à luz da doutrina espírita. Então, esse é o primeiro alerta. O segundo alerta é que, assim, uma aula é você transmitir conhecimentos estabelecidos. Uma palestra é você fazer isso com a expertise de quem tem experiência dentro da área. E não é nenhuma coisa nem outra que eu vou fazer aqui. Então, na verdade, a gente vai fazer uma reflexão. A gente vai colocar ideias que você pode concordar ou não. Tá? Então, esses são os dois primeiros alertas para a gente dimensionar a expectativa do que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas palavras, a culpa e a responsabilidade, e depois a gente vai tentar discutir a questão filosófica que está por trás disso, tá? Então, vamos lá. Vamos falar a respeito da definição da palavra culpa a partir do que está no dicionário de língua portuguesa, né? Então, lá está escrito que a culpa é uma falta voluntária a uma obrigação ou a um princípio ético, tá? Falar sobre ética precisa de uns 50 minutos, mas, assim, para a gente resumir o resumo do resumo, ética é a parte da ciência que busca o bem comum, tá? Vamos resumir assim. Então, qualquer coisa que não leve ao bem comum não é ético, mesmo que seja moral. Porque a moral é um conceito social sobre o que é certo e o que é errado. Tá? Então, se você tiver um conceito social de uma coisa que é considerado moral, mas essa coisa prejudica alguém, então não pode ser moral, mas não vai ser ético. Vou dar o exemplo típico, que é a escravidão. Na época, a escravidão estava na lei, as pessoas de bem tinham escravos, e isso era considerado moralmente aceito, mas nunca foi ético. Porque os negros estavam sofrendo, estavam sendo utilizados como objetos e estavam com os seus direitos vilipendiados. Isso vale para qualquer coisa. Então, a ética ela está sempre buscando essa questão do bem comum. Tá? Então, se eu tenho uma falta voluntária que ofende o bem comum, é culpa. Ou se eu tenho uma obrigação, né, e eu falto essa obrigação de forma voluntária. Tá? Então, para eu ser culpado, eu tenho que cometer um erro de uma maneira premeditada. Eu sei que está errado, eu sei quais as consequências daquilo e mesmo assim eu faço. Tá? Então, vamos guardar esse conceito, coloca numa gavetinha, que depois nós vamos voltar nele, porque, assim, até que ponto que a gente realmente sabe o que a gente está fazendo, né? Vamos discutir um pouquinho de livre-arbítrio. Mas, por enquanto, vamos ficar por aqui.
E o que é responsabilidade? Bom, a primeira informação que eu obtive no dicionário é qualidade ou condição de responsável. Fiquei na mesma, né? O que é responsabilidade? É a condição de ser responsável. Tá, mas o que é ser responsável? Ser responsável é aquele que dá lugar a, que é causa de algo. Ah, aí sim. Então, todas as coisas que eu fizer, que eu falar, que eu... todos os meus atos e as minhas atitudes que provocarem alguma consequência é da minha responsabilidade. Tá certo? Sendo que no caso aqui da culpa é uma falta, então é sempre negativa. Na questão da responsabilidade, pode ser positivo. Eu fiz alguma coisa que promoveu um bem, que gerou um bem-estar, que promoveu a felicidade de outras pessoas. Então, eu continuo sendo responsável por aquilo, é uma coisa boa. Mas quando eu faço alguma coisa ruim, eu vou ser responsável pelas consequências ruins que aquilo foi gerado, tá? Então, a gente já começa a prestar atenção numa coisa que eu acho importante. Volto a lembrar, é uma reflexão, tá? Isso está na minha cabeça. Eu posso ou não ser culpado de alguma coisa ruim que aconteceu, mas eu sempre vou ser responsável, não é? Porque eu sabendo ou não, eu conhecendo ou não a consequência do meu ato, se eu fui causa de, eu sou responsável, tá? A culpa tem que ser voluntária, ou seja, eu tenho que saber de antemão que aquilo não é legal, que aquilo vai prejudicar alguém, que aquilo vai provocar algum dano, e ainda assim eu faço. Aí eu sou responsável e culpado, tá? Quem é da área do direito já percebeu que eu estou falando, né, que não tem nada a ver com o conceito do direito, pelo menos lá no Brasil. Então, a diferença entre a culpa e a responsabilidade é a consciência. A consciência que você tem do ato, tá certo? Não sei, vou dar um exemplo bobo. Eu estou andando na rua e aí eu saí daqui para ir até o carro. A hora que eu cheguei no carro, sentei no carro, fui embora. Mas nesse caminho, tinha uma formiga passando e eu matei a formiga. Eu sou responsável por ter matado a formiga? Sou. Sou culpado? Não. Né? Então eu não posso ser julgado como assassino de formigas porque eu não tive culpa. Né? Mas eu fui responsável. Tá legal? Então é mais ou menos por aí que a gente vai fazer a diferença. Então, na culpa, o ato é voluntário, na responsabilidade, ele pode ser involuntário. Certo? Então, o culpado é sempre responsável, mas o responsável nem sempre é culpado. Tá? Então, nós chegamos num ponto assim, que eu montei esse cenário designando conteúdo para as palavras. Então, eu vejo muito assim, as palavras são caixinhas vazias que vão ser preenchidas com um conteúdo. Desde que todos saibam o que tem dentro da caixinha, a gente vai se entender. Né? Só que uma mesma palavra pode ter mais de um conteúdo diferente, porque as pessoas vão trocando o conteúdo das caixinhas e não avisam as outras. Então, é por isso que as palavras são a maior fonte de engano. Então, antes de discutir um conceito filosófico, antes de discutir algum princípio, é muito importante que a gente defina o que tem dentro das nossas caixinhas. E eu defini aqui para vocês, dentro da minha caixinha, culpa, e dentro da minha caixinha, responsabilidade, tá? Para a gente poder ir adiante. Então, a gente é responsável pelo quê? Por tudo nas nossas vidas. A gente é responsável pelos nossos atos, pelas nossas vidas, pela nossa felicidade, pela infelicidade, pelos nossos caminhos. Por quê? Porque quem faz as escolhas somos nós. Nós fazemos as nossas escolhas todos os dias, milhares de vezes por dia. Eu não contei, mas dá mais que 1000, né? Mas pelo menos 1000 a gente faz. E decisões que vão mudar o planeta ou a sua vida? Não. Você decidiu se você vai tomar o café com açúcar ou sem açúcar, você decidiu se você vai pôr uma camisa ou outra camiseta, você decide tudo o tempo inteiro, né? Algumas dessas decisões são inócuas, outras podem trazer consequências que vão mudar a sua trajetória, tá certo? No processo de aprendizado, tá?
Mas o que eu acho mais importante que a gente pensar na responsabilidade é que eu nasci em família católica, por exemplo, e eu só fui conhecer o Espiritismo bem mais tarde, já era formado, estava fazendo minha pós-graduação. E uma das coisas que me deixou muito contente foi uma das notícias que o Espiritismo me trouxe, é que a minha vida, a minha felicidade ou a minha infelicidade só dependia de mim. E isso me trouxe um alívio bastante grande, porque eu não dependo de ninguém para ser feliz. E aí, depois, logo em seguida, eu tive a pior notícia possível, que o Espiritismo também me deu, é que a minha vida e a minha felicidade só dependia de mim. Né? Então, eu fiquei nesse dilema, porque, assim, quando dependia de alguém, dava para eu terceirizar a minha responsabilidade, a minha culpa. Dava para eu fazer uma carinha de coitado, dava para eu jogar um charmezinho para ver se resolvia. Né? Eu tenho uma história que eu sempre conto, que é assim, quando eu fiz catecismo, que eu era católico, família católica, a minha professora de catecismo, ela acho que ela tinha uns 120 anos, mais ou menos, na época, e ela era bem baixinha, uma senhorzinha, bem senhorzinha mesmo, bem velhinha. E eu sentava na primeira fileira, ela devia me odiar, porque ela ia falando as coisas, eu ficava levantando a mão, ela falava, o que é, Décio? O que é, Décio? Mas por que assim, professora? Mas por que assim? E ela perdia a paciência comigo, ela falava, porque Deus quis, né? E eu não sei se ela me obsedia ou se eu obsedio ela, porque eu sempre cito ela nas palestras. E segundo o que eu aprendi lá no catecismo, quando eu morresse, eu ia chegar na porta do céu e estava lá São Pedro. Não é São Pedro que tem a chave do céu? Então, ele ia estar lá numa mesa bem grande, bonita, com aquela barba e aquele cabelo branco maravilhosos, aquele olhinho azul, porque a gente sempre acha que o olho azul é bom, né? E é bem preconceituoso isso, mas é verdade, né, gente? É cultura. Aí eu ia olhar para ele e ele ia puxar um livro que, na época, eu esperava que fosse bem grosso. Estava escrito assim, Décio Andoli Júnior. Sou eu. Aí ele ia abrir a primeira página e ia começar a fazer uma continha. Ah, o Décio puxou o rabo do gato quando ele tinha 5 anos, -1. O Décio ajudou o idoso, o vozinho, a atravessar a rua, +5. E ele ia fazer uma conta lá. No final da conta, ia dar, se desse 0, +2 ou -2, era o purgatório. Se desse mais que +2, céu. Se desse menos que -2, inferno. Agora, você pensa aquele velhinho bonzinho, com aquele olhinho, aquela barba branca. Se desse -2.954, por exemplo, eu ia fazer uma cara de coitado, ia fazer um beicinho, falar, mas me dá uma chance, pelo amor de Deus, né? Ele ia me mandar para o purgatório, pelo menos. Naquela época não tinha a opção da reencarnação, né? Então, eu pensava isso. Aí depois, com o Espiritismo, eu percebi que quando eu chegar na porta do céu, eu vou me apresentar assim, na entrada, né, no portal transdimensional, e vai, assim, só o meu perispírito já vai abrir uma tela 4D, Full HD, Quantum, né? E aí vai começar a passar a minha vida na minha frente. E quem é que vai avaliar o que eu fiz? De bom, de eu. Eu confio muito mais no velhinho de barba do que em mim. Não é? Ia ser muito mais fácil fazer uma carinha de coitado. E o pior é que a notícia que eu tenho é que, assim, você avalia a sua vida em terceira pessoa, como se não fosse a sua vida. Você vai avaliar o que você fez a partir da forma como você levou os seus critérios de avaliação durante a sua vida. Porque quando Jesus fala que você vai ser julgado da mesma maneira que você julgou, não é que eles vão escolher um juiz que é que nem você, é que você é o juiz. Isso é desesperador, não é? Eu acho bem difícil. Por isso que eu falo que a melhor e a pior notícia são a mesma. A tua vida está na tua mão. A responsabilidade é tua. Não é? Então, isso traz um pensamento muito importante e que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Que é a questão do perdão. Guarda aí na gaveta. Se já guardaram uma, guarda a segunda na gaveta. Então, a gente é responsável por absolutamente tudo, mesmo pelas coisas que a gente não tem consciência de que nós fizemos, tá?
E isso é inalienável, porque é uma lei divina. Tá certo? Agora, a culpa já é um outro problema. Nós somos culpados pelos nossos erros, pelas consequências dos nossos atos, né? Será que a gente é culpado por tudo isso? Bom, depende da nossa consciência. O exercício que eu quero fazer com vocês aqui é o seguinte. Qual é o nosso nível de consciência? Até que ponto que a gente realmente sabe o que está acontecendo? Quem conhece a doutrina espírita, quem já parou para pensar um pouquinho nesse assunto, tem alguns aspectos que aumentam um pouco a sua amplitude de consciência. O que também não é uma boa notícia, porque aumenta a consciência, aumenta a responsabilidade. Mas vamos deixar isso para lá, que senão a gente vai... Vocês vão sair daqui meio deprimidos. Mas é o seguinte, por exemplo, você sabe que se você for roubar alguma coisa, que é errado. Mas você olha, aquilo ali está ali, você vai lá e rouba. Você olha, vê se não tem câmera e rouba. Mas, de repente, tinha uma câmera guardada que você não viu e você foi pego e sofre as consequências. Quer dizer, se você soubesse que tinha aquela outra câmera guardada, você teria feito o que você fez? Não. Por que você fez? Você fez porque você achou que você não ia ser responsabilizado por aquilo. Até que nível de consciência a gente pode considerar culpa, né? No caso, aqui eu estou usando um exemplo até ruim, porque o cara já está fazendo uma coisa por princípio errada. Mas vamos supor que ele não sabe que é errado roubar. Uma criança que está numa loja de brinquedo e pega alguma coisa e põe no bolso. Ela subtraiu alguma coisa, é ilegal, né? Mas ela é culpada daquilo? Ela não tem consciência do que ela fez. Ela não é culpada. Mas ela é responsável pelo furto? É responsável. Entende? Então, o nível de consciência que nós temos, se a gente for tirar esse exemplo do roubo, mas a gente for usar um exemplo filosófico, a gente vai ver que muitas vezes a gente não tem uma noção exata do que aquilo significa. Tá? Vou dar um exemplo mais pesado. O aborto. Tem muita gente que defende o aborto, não porque ele acha que o aborto é a interrupção da encarnação de alguém, mas ele está vendo ali um benefício para a mãe, para a grávida, para a mulher, e eles têm uma genuína intenção de promoverem o bem. Eles não têm a ideia, eles não têm a consciência de que ali tem uma pessoa igual a ele, que tem os mesmos direitos de viver igual a ele. Então, se ele provoca aquele aborto, ele é responsável, mas ele é culpado? Não é. Entende? Então, o que eu estou querendo trazer é o seguinte, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, nem estou falando, não, coitadinho, não é isso. Nós somos responsáveis sempre, sempre. E a responsabilidade vai trazer sempre uma consequência, porque é uma lei divina, a lei da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, sentido contrário. Só que a lei de ação e reação não é a lei de Talião. A lei de Talião é olho por olho, dente por dente. Não é isso. Não é isso. Tá? Então, quando você comete um erro, sendo culpado ou responsável, aquilo vai provocar uma resposta que vai impactar em você. Mas não obrigatoriamente da mesma maneira que você provocou aquela ação. Certo? Eu vou dar um exemplo. Se eu pegar e der um murro na parede, aqui nos Estados Unidos não dá para dar esse exemplo porque é drywall, né? Aí fura a parede, mas não acontece nada com a sua mão. Mas se for lá no Brasil, você der um soco na parede, o que vai acontecer? Você tem uma grande chance de quebrar os ossos da tua mão. Então é assim, quem que quebrou os ossos da tua mão? A hora que você colocou a força sobre a parede, a lei da física fez com que a força que você pôs na parede voltasse para a sua mão. Só que o osso da sua mão tem menos resistência que o tijolo da parede. E aí quebra a sua mão. Então, quem quebrou a sua mão? Foi a força que você pôs na parede. Não é? Eu posso chamar a parede de responsável ou de culpada? Não. Né? Quem fez o movimento é que é o responsável. Então, o soco que eu dei na parede provocou a fratura na minha mão. Isso é castigo?
É a parede se vingando? Não. É o efeito da força que você aplicou sobre a parede. E isso é uma lei. As leis da física, as leis da biologia, são leis divinas. São leis promovidas pelo Criador. Então, por isso que eu falo que a física é o berço das ciências, porque ela busca o entendimento das leis divinas, que são as leis naturais. Tá? Então, nesse sentido, é que eu começo a questionar até que ponto que uma pessoa é culpada. Né? Uma pessoa dentro do nosso nível de consciência. Então, mesmo que eu tenha, que eu saiba que determinada coisa não pode ser feita, e eu faço essa coisa, mas essa coisa no final traz uma consequência trágica para a minha vida, com certeza eu não esperava isso. Senão eu não teria feito. E isso é uma questão que tem a ver com o nosso livre-arbítrio, tá? Que é a nossa capacidade de escolha. Né? Então, o que é livre-arbítrio? É eu poder escolher, certo? O que é que você escolhe? Você pode escolher uma coisa que você nunca viu, que você não sabe que existe? Não. Você só pode escolher aquilo que está dentro do seu espectro de consciência. Por exemplo, se você for num restaurante, aí você senta na mesa, o garçom pergunta se você está pronto para o seu pedido. Aí você fala assim, não, estou esperando o cardápio. Ele fala assim, não, aqui não tem cardápio. E como é que eu vou saber o que tem para comer? Aqui tem tudo. É um restaurante quântico. Você pode pedir que a gente colapsa. O que você pedir, a gente faz. Dá o endereço, não. Não, minha pergunta é, o que é que você vai pedir? Imagina aí alguma coisa que você queira comer hoje à noite, por exemplo. Dá para você comer alguma coisa que você nunca comeu? Dá para você comer alguma coisa que você não sabe que existe? Não é? Essas minhas viagens aí pelo espiritismo, no começo eu tinha essa idiosincrasia. Assim, eu ia num lugar, eu tinha que comer o que eles gostam de comer naquele lugar. Gente, eu comi tanta coisa ruim, coisa que eu nem sei o nome. Né? Uma vez eu fui na República Tcheca, e o Josef ainda falou para mim, eu falei, Josef, pede o que todo mundo aqui come. Ele falou assim, você tem certeza? Acho que você não vai gostar. Eu falei, não, quem está na chuva é para se queimar mesmo, né? A chuva para se queimar. Pode mandar ver aí que eu não consegui dar 2 garfadas no negócio. Eu não sei nem o nome, porque era um nome lá que pronunciava para mim. Então é assim, esse tipo de experiência você não vai ter nesse restaurante. E eu tenho a sensação de que você vai escolher alguma coisa que a sua mãe cozinhava. Uhum. Não é? Opa. Por quê? Porque a sua mãe era a melhor cozinheira do mundo. Verdade. Não é? Uhum. O problema é que a minha também era, a sua, de todo mundo. Então, quem é a melhor cozinheira do mundo? Provavelmente, a sua mãe nem podia nem ser uma boa cozinheira. Mas quando ela te servia a comida, aquela comida tinha um significado de cuidado, de carinho, de aconchego. É igual comida de vó. A segunda pessoa que cozinha melhor, aliás, é a primeira, porque é a avó, porque a tua mãe ainda te punha de castigo, ela te educava. A avó não, a avó só te paparica, né? E aí a comida da avó é imbatível, é imbatível. Então, aí você leva o seu amigo, minha mãe vai fazer hoje um prato, nossa, você vai adorar, se prepara. Aí você tava lá se deliciando, ele comendo, e ele nem ia falar que ele não gostava, mas a mãe é minha, não é dele. A comida boa dela é boa para mim. Então, provavelmente, na hora que você pensar na melhor comida possível, você vai pensar em alguma coisa que tua mãe fazia. Né? De preferência, se puder vir com ela junto no prato, aí vai ficar melhor ainda. Né? Então, vocês percebem como essa questão do livre-arbítrio ela é absolutamente restrita à minha mente e ao nível de consciência que eu tenho sobre o mundo. Então, eu não posso ser considerado culpado para a imensa maioria, para 99,9999999% das escolhas que eu faço. Porque o meu nível de consciência sobre o universo, a vida e as leis divinas é 0,000000001. Entende? Então, o Décio está dizendo aqui que ninguém tem culpa de nada. Tô sim.
Ah, então tá todo mundo perdoado. Bom, perdão a gente já vai discutir, mas para eu precisar de perdoar, eu tenho que ter me ofendido primeiro. Eu também acho que isso daí não rola. Ah, então o que que rola? Rola a responsabilidade. De que nada do que eu fizer passa em branco. Porque eu estou dentro, eu existo dentro de um universo cujas leis são inalienáveis. Por isso que eu falo, o pessoal fala que Deus é brasileiro. Mentira. Se Deus fosse brasileiro, tinha jeitinho nas leis divinas e não tem. Né? Não adianta, você pode fazer beicinho, não tem jeito, vai acontecer. Né? Por quê? Porque é uma lei. Né? E são cláusulas pétreas, né? São coisas que não mudam, não se flexibilizam, não se alteram, elas são absolutas. E são assim por quê? Porque são perfeitas. Né? E o perfeito não evolui. O perfeito é o produto final da evolução. E algo perfeito, né? Porque não é nem alguém nem algo. Para falar de Deus fica complicado, mas a primeira pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos é: que é Deus? Ele não perguntou quem é, nem perguntou o que é, ele perguntou o que é. Então, Deus é causa primária e é perfeito. Por isso, as suas leis são perfeitas também. Então, não tem o que discutir. Tá legal? Então, o livre-arbítrio é uma coisa que a gente pensa que tem liberdade, mas não tem. Né? Então, você escolheu o seu café da manhã hoje para comer? Escolheu nada, você escolheu o que tinha na geladeira. Né? Ó, se você estiver num hotel com aquele café da manhã continental, mesmo assim você tem um monte de opções, mas está ali. Uma vez eu estava lá em Londres, tinha um café da manhã típico inglês, o melhor café da manhã que tem em Londres, eu desci esfregando a mão, meu Deus do céu. Que vontade de um pãozinho com manteiga, um café com leite, né? Não é uma coisa que me agradou, né? Porque não tem nenhuma referência com o meu passado, não tem nada emocional que me ligue àquilo, né? Então eu escolhi o que tinha lá. As mulheres, né? Vocês escolheram a roupa para pôr de manhã? Depois que eu comecei a pensar em termos quânticos, é que eu entendi por que a minha mulher abre o armário dela e fala assim: eu não tenho roupa, eu não sei, eu não tenho nada para vestir. Aí eu olho o armário e falo assim: mas eu tô cego, você tá cego, alguma coisa está acontecendo, o armário não cabe mais roupa. 3/4 do armário é seu, 1/4 é meu, e você fala que não tem roupa. É porque as mulheres, elas são tão avançadas que o pensamento dela é quântico. Então é assim, ela pensa: poxa, hoje está um tempo tão legal, eu vou colocar aquela sandalinha que eu comprei. Só que aí ela já imagina o que vai ornar com a sandalinha. A sandalinha está lá no armário, o resto não. O resto está na cabeça dela, ela está criando coisas que vão ficar maravilhosas. Então, como ela ainda não consegue colapsar no armário, aí eu comecei a entender minha mulher, ela fica triste por causa disso. O armário não acompanha o raciocínio dela. Né? Então, você não escolhe, você vai escolher dentro do que tem lá no armário. Pode reclamar, xingar, não vai aparecer nada de novo. Né? E eu que sou homem, que só uso sempre as mesmas coisas, eu procuro comprar calça tudo igual para não ter que escolher. Então, às vezes, ainda eu penso: hoje eu vou botar aquela camiseta lá, e já está lavando a camiseta. Eu falo: então tá. E pego a outra, né? Mas, assim, eu escolhi uma coisa que também não estava disponível. Então, o nosso livre-arbítrio, ele fica dentro dessa restrição da minha consciência e do que o meio me oferece. Porque mesmo eu tendo consciência de algo que o meio não me permite, eu também não posso escolher. Entendeu? Então, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, viagens, né? A gente tem um planejamento: eu vou fazer tal coisa, eu vou parar em tal lugar, eu vou ficar tanto tempo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Né? Às vezes acontece alguma coisa e você, na metade do caminho, tem que reprogramar tudo. Reencarnar é assim. Você chega lá todo valente, né? No Ministério da Reencarnação. Não, pode me dar isso aqui? Pode, não, me dá essa prova aqui? Não, vou resolver dessa vez, vai estar tudo bem. Aí na hora que acontece, você fica: meu Deus, por que me abandonaste, né? Cadê a bondade divina? Como é que me fazem passar por isso? Né? E fica lá reclamando, lamentando. Por quê? Porque, assim, a gente ainda tem uma restrição bastante grande
em termos de possibilidades. Eu acho isso também, que pelo menos os espiritualistas, e principalmente os espíritas, eu vou puxar a sardinha para a nossa brasa, porque eu realmente acredito nisso, a gente tem um nível de consciência mais elevado sobre o que acontece no plano espiritual, tá? Mas isso tudo está aqui, ó. E isso tudo que está aqui tem que vir para cá. Uhum. E essa distância é a maior que existe entre dois pontos, né? Entre o que eu sei e o que eu sinto. Tá certo? Eu dei um exemplo uma vez, ficaram bravos comigo, mas é isso. Eu vou dar para vocês. Se eu estou andando na rua, assim, meio distraído, e eu vejo um filhotinho de gato brincando com uma bolinha. Visualizaram? Alguém pensou em chutar o gato? Pois então, parabéns, vocês passaram no teste. Né? Pensei em chutar a bola. Se eu pensar em... chutar a bola do gato. Se eu pensar em chutar o gato e falar assim, não, imagina, não vou chutar o gato. Pô, como é que passou pela minha cabeça chutar o gato? Tudo bem, eu não chutei, mas já é bom. Verdade. O outro vai chutar, mas se eu parei para pensar, será que eu chuto? É sinal de que não está aqui. Mas quando eu vejo o gatinho brincando, aquilo me emociona, a última coisa que eu vou pensar é alguém chutando o gato. E eu pensei para fazer o exemplo. Então vocês veem meu nível como está, né? Em que patamar que eu estou, né? Mas de qualquer maneira, é isso que acontece. A gente vai conhecendo as leis e a gente vai começando um exercício de transformação para que aquilo faça parte da minha forma de pensar, de sentir e de existir. Né? É fazer esse conhecimento que está aqui vir para cá. E aí a gente pensa naquela ideia de que toda grande conquista ela é composta de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, 1% de inspiração, ele é muito difícil, porque assim, algo precisa acontecer para você começar a se inspirar, para você entender o que está acontecendo. Mas depois que você entendeu, tem muito tempo que você precisa para instalar isso daí em você, que são os 99% de transpiração. Às vezes a gente tem inspiração numa encarnação, demora umas 20 para instalar aquilo que você se inspirou há 20 encarnações atrás. Né? E acho que esse processo é um processo de esforço, né? De esforço contínuo mesmo. Eu ouvi uma coisa esses dias de uma pessoa querida dizendo assim, olha, é o seguinte, eu faço uma encarnação de trabalho e uma de folga, uma de trabalho e uma de folga. Essa daqui é de folga. Né? E ao mesmo tempo, no mesmo dia eu tinha lido uma frase do Chico que fala a maior das angústias que o espírito experimenta no plano espiritual é o tempo desperdiçado. Né? Então, a gente pode ficar de folga na encarnação. É uma escolha. Né? Você tem esse livre-arbítrio. Mas não deve. Né? Porque o maior prejudicado é você mesmo. Então, tudo que você decide tem uma consequência. E tem coisas que você não decide. Então, você escolheu se vai fazer sol hoje, você escolheu quantos graus Celsius ou Fahrenheit vai fazer hoje, não escolhe. Eu conto sempre a história do meu filho, o meu mais velho, quando ele nasceu, depois ele, até uns 3 anos, acho 2, 3 anos, quando começava a anoitecer, ele chorava. Eu não gosto da noite, eu não quero que fique noite. E eu sentava com ele e falava, mas filho, não tem jeito. Um dia eu falei para ele, olha, filho, é o seguinte, você pode continuar chorando toda vez que anoitecer, mas eu vou te contar uma coisa, você vai chorar até ficar velhinho. Até morrer você vai chorar, porque vai anoitecer todos os dias. Você querendo, você não querendo, você chorando, você rindo, vai anoitecer todos os dias. Ou você aceita que vai anoitecer, ou você aceita que você vai chorar muito na sua vida. E aí pode chorar. Né? Então, a gente faz isso com a vida. Tem coisas que não são estão absolutamente fora do seu controle. Não depende do que você escolhe, não depende de nada. Mas elas vão acontecer. Como você morrer, por exemplo. Se tiver essa notícia, todo mundo aqui vai morrer nessa sala, não sei se vocês sabem. Não é? Definição de vida, vocês conhecem? Doença sexualmente transmissível com 100% de óbito. Não é isso que é a vida? Então, eu nunca vi ninguém morrer sem ter nascido primeiro.
E, por enquanto, eu nunca vi ninguém que nasceu e não morreu. Só em Hollywood, né? Os Highlanders. Mas nasceu, vai morrer. Então, como é que eu vou ter medo de morrer? Como é que eu não vou querer morrer? Como é que eu vou lutar para nunca morrer? Eu tenho que lutar para ser saudável, para ter uma vida boa, produtiva. Mas não adianta eu querer evitar a minha morte eternamente. Não vai acontecer. E o que isso vai gerar em você? Angústia, frustração, não é? Não adianta. Então, a nossa consciência, ela tem que estar focada, obviamente, dentro do nosso padrão, dentro daquilo que a gente conhece, em entender o que as coisas estão promovendo, o que a vida está te oferecendo, e agir de acordo com aquilo que você acredita que é o certo, para poder provocar consequências positivas. Famosa frase, o plantio é obrigatório, a colheita é optativa. O plantio é optativo, a colheita é obrigatória. Não adianta eu plantar arroz que não vou colher feijão. Se eu quiser colher feijão, eu planto feijão. E é assim que as coisas funcionam, né? Normalmente, quando a gente é jovem, começo da encarnação, a gente acha que nunca vai morrer, a gente acha que tudo vai passar e que qualquer coisa a gente dá conta, né? Então, quando eu me formei novinho, eu tinha 23 anos, eu cheguei a dar 60 horas de plantão. 60 horas de plantão. Eu dormi 24 horas depois daquelas 60 horas de plantão. Minha mãe me acordava achando que eu estava em coma. Falando, vai almoçar, vamos jantar, vamos tomar café da manhã. Eu falava, mãe, não, virava para o lado e dormia. Hoje, se eu for dar 60 horas de plantão, eu desencarno antes do fim das 60 horas. Não é? Porque não dou conta, mas sair da cama já é uma tarefa árdua, né? A boa notícia é que você sabe que você está encarnado, né? Quando você levanta de manhã, dói as costas, dói o pé, e se levanta, dói o joelho, fala, pô, estou encarnado ainda. Né? Fora isso, e quando você tem 20 anos, isso não tem. Né? Então, a gente acaba menosprezando determinadas oportunidades que a gente tem e acaba plantando coisas que lá no futuro vão trazer consequências ruins. Mas aí você é culpado? Não. Você é responsável? Tá? Então, as consequências, elas são produto da responsabilidade. O meio nos oferece as escolhas e a gente escolhe dentro das opções oferecidas, tá? Se as opções são certas, as consequências são boas. Se as opções são erradas, as consequências são ruins, né? E isso é outra lei, né? E é uma lei que é a mesma lei, a lei da ação e reação, que é aquilo que nos ensina o caminho. Entende? Então, eu sempre fiquei pensando assim, se eu fosse a ovelha e o pastor com o cajado batesse na minha cabeça, então eu sou a ovelha, estou lá pastando, um verdinho ali, verdinho ali, verdinho ali. Daqui a pouco bate um negócio na minha cabeça, o cajado do pastor, esse cara tá de brincadeira. Estou aqui procurando o meu verdinho e ele fica batendo na minha cabeça, só que eu estava a um passo do precipício, eu nem sabia disso. E porque ele bateu na minha cabeça, eu fui para o outro lado. Será que foi ruim ele bater na minha cabeça com o cajado? Claro que não. Então, assim, ele me castigou porque eu saí do... Também não. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que toda vez que eu saio da lei divina, que é a lei de amor, e eu desvio esse caminho, as consequências disso acabam me levando de volta para o trilho. Por mais que eu brigue, que eu insista, que eu queira, de um jeito ou de outro eu vou acabar voltando. Por quê? Porque é uma lei divina. E a dor que a gente reclama tanto é a que nos salva. Gente, medicina, quem não é capaz de sentir dor, morre mais cedo. Né? Vocês sabem por que a lepra faz cair a mão, o pé, a história? Na verdade, é o seguinte, o paciente que tem a mal de Hansen, ele perde a capacidade de sentir dor. E aí, se ele pega um prato quente, ele não percebe, a mão queima e ele não vê. Aquilo faz uma ferida e ele não vê, ele não sente dor. Aquilo inflama, ele não sente dor. Junta pus e ele não percebe. Necrosa e ele nem viu. Quando ele vê, o dedo já foi. Isso acontece com o pé diabético. O diabético coloca o sapato apertado, faz uma bolha
A gente, quando põe o sapato apertado, né? Sapato novo para ir em festa, É. daqui a pouco já está reclamando do sapato, tira, bota um band-aid. Ele não sente. O que acontece? É que ele vira uma ferida, que infecciona, um tapuz, necrose. Né? Se você não sentir dor e tiver um apendicite, você vai morrer. Se você infartar e não tiver dor, você morre. A dor é um alerta que diz assim, algo de errado está acontecendo. Procure saber o que é e tome providências para corrigir. A dor é fundamental. Ela é necessária e é nossa amiga. O que não é legal? Sofrimento. Qual a diferença entre dor e sofrimento? O sofrimento é o produto da sua inconformidade diante da dor. Eu estou sentindo a dor e não quero sentir. Falo, não, eu não vou sentir isso daqui. Não é? Eu não quero, como é? É o rebelde. Deus não me deu a vida que eu quero, eu não quero essa vida que Deus me deu. Tá certo? Então, o rebelde. E aí, o que acontece quando você se opõe ao inevitável? Tem atrito, tem ruptura, você sofre. Então, a dor é obrigatória, o sofrimento é optativo. Escolha. É uma escolha. Né? Quanto mais resiliente a gente for diante das coisas que a gente não consegue mudar, menos a gente sofre. Vai sentir dor? Graças a Deus. Porque a dor vai estar sempre me mostrando que eu estou no caminho certo ou não. Então, eu faço a escolha. E eu percebo que aquela escolha me trouxe um bem-estar, eu repito. Eu faço a minha escolha, percebo que aquela escolha me trouxe dor, desconforto, eu evito. Eu vou para o outro lado. Então, ela vai me dizer o caminho. Né? E as minhas escolhas é que vão me ensinar. Eu pergunto, tem outro jeito de aprender se não for tentando? Tem assim, um dos meus filhos falava assim, eu falava, você não quer jogar bola? Não, eu não sei. Eu sei que você não sabe. Estou perguntando se você quer aprender. Ah, não, eu sou ruim. Eu sei que você é ruim. Você quer aprender? Então, ninguém vai chegar acertando tudo. Ninguém vai chegar... Para a gente aprender a andar, a gente caiu quantas vezes? Né? Vai andar de bicicleta. Primeiro morre de medo, depois não sei o quê. Aí cai, rala o joelho. Aí a hora que você aprendeu, que você acha que você aprendeu, aí você vai andar rápido, vai tentar subir na guia, né? Pulando, aí você quebra os dentes todos. É a hora que você mais se machuca, é a hora que você acha que você sabe, não é isso? Então, mas é assim, tentando, errando, tentando e acertando. A palavra pecado, você sabe o que significa? Errar o alvo. Para errar o alvo, você tem que tentar acertar. Não é? Então, se eu tiver errado, Deus vai me perdoar, né? Porque se eu tiver errado, também vai ser o velhinho lá na frente, né? Então, a minha ideia é peque. Se eu não pecar, eu não aprendo. Se eu não aprender, eu não vou. Então, assim, errei o alvo. Aonde é que pegou o tiro? Do lado de cá embaixo. Então, levanta e vem para a esquerda. Atira de novo. Ah, agora foi muito para cima, então mais para baixo. Atira de novo. Até a hora que você acerta o alvo. Então, quantos tiros eu vou ter que dar até começar a acertar o alvo? X. Mas se eu nunca atirar, eu nunca vou acertar. Então, isso é inevitável. Errar faz parte do processo evolutivo. Não é? Apesar da gente não saber disso, e quando a gente erra, a gente fica inconformado, ou a gente nem faz para não errar, com certeza Deus sabe disso. E quando você está cuidando do seu filho, por exemplo, ele está aprendendo a andar, está aprendendo... Você faz as correções, você espera que ele aprenda logo de cara? Você acha que ele já vai levantar do berço e falar assim, ô pai, quantos anos eu fiz mesmo agora? 1 ano, filho, ele já está falando. Aí ele fala, então tá na hora de eu andar, né? Tá sim, filho. Aí ele senta, sai andando. Não vai acontecer isso. Isso não acontece. Porque tem todo um processo de desenvolvimento. A própria tentativa de andar amadurece o sistema nervoso dele, os circuitos medulares dele, para ele poder fazer o movimento e aprender a andar. Isso faz parte do processo. Né? Então, escolher errado faz parte do processo de aprendizado, porque escolher é fundamental para o aprendizado. Né? Então, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? O velho ditado diz, a ocasião faz o ladrão. Mas é mentira, né? A ocasião revela o ladrão. Se você não é ladrão, você não vai roubar nada nunca, tendo ou não
a oportunidade, né? Então, o que a vida te mostra muitas vezes é aquilo que você não tinha sido testado. Então, você achava que você não era ladrão. Aí, de repente, dá uma chance, não tem câmera, ninguém está olhando, ninguém vai saber. Então, né? Então, eu vou contar para vocês. Eu sou de São Paulo, mas eu me mudei para Santos para fazer minha residência e fiquei morando lá 22 anos. E lá em Santos eu tinha todo um contexto social, profissional, né? Aí eu me mudei para Campo Grande, faz 14 anos que eu tô lá. E era assim, eu cheguei num lugar que ninguém me conhecia, desempregado. Eu falo que eu desencarnei e encarnei na mesma encarnação, né? Você sabe o que aconteceu? Tinha muita coisa que eu achava que eu estava de boa já, lá em Santos. Falei assim, eu desenvolvi bastante a minha paciência. Eu sou um cara bastante paciente e tal. Mentira! Quando eu cheguei em Campo Grande, eu percebi que eu não era paciente de droga nenhuma. É que lá não tinha motivo para me testar a minha paciência. E a hora que eu mudei de ambiente, veio o teste e eu percebi que eu era ladrão. Veio a ocasião e eu percebi que eu era ladrão. E isso daí pode acontecer numa mesma encarnação ou de uma encarnação para outra. Às vezes, nessa encarnação, você nem mexeu com uma questão ali que é ruim para você. Nem mexeu. Acho que na reunião que você fez lá, antes de reencarnar, no Ministério da Reencarnação, eles falaram assim, nós temos uma proposta para você dessa. É melhor você nem mexer nisso aqui agora. Porque você não vai dar conta. Vamos fazer o seguinte, pega isso aqui que está meio pronto já, a gente dá uma chancezinha aí de você fazer umas palestrinhas e tal. Então, se você resolve essa questão aqui, na próxima aí você encara. Porque você não vai dar conta, não. Né? Não, eu dou sim, pode mandar. Nossa, Jesus. Não, cara, melhor não. E tal. E aí você vem com a tarefa mais light e você se enrola. Não é? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser... Eu estou falando isso por quê? Porque é um exercício que eu estou fazendo comigo mesmo, e volto a dizer que isso é uma reflexão, de auto-entendimento. Por quê? Vocês sabem quem é o cara que mais me chama de culpado? Sou eu. E sabe quem é a pessoa que mais precisa me perdoar? Sou eu. E eu fico me cobrando de coisas que absolutamente eu não estou pronto para fazer. Sabe? Quando eu comecei no Espiritismo, me ensinaram a fazer o Evangelho, aí eu comprei o Evangelho e abri o Evangelho no Lar, O Homem de Bem. Vocês já leram essa? Eu acabei de ler e falei assim, putz, vai demorar. Beleza. Fiz uma prece lá, tomei aguinha. Na outra semana abri O Homem de Bem. Tá. Na terceira semana, O Homem de Bem. Eu fui lá no centro e falei, escuta, tem alguma coisa errada acontecendo com o meu evangelho. Toda vez que eu abro, cai no Homem de Bem. Aí a pessoa ainda deu uma risadinha e falou, é porque o seu evangelho está marcado já. É que você abriu muito nessa página. Mas o evangelho era novo. As 3 vezes que eu abri, abriu lá, mas tudo bem. Eu fui lá e fui comprar um novo. E tinha aquele em espiral. Eu falei, esse aqui não tem jeito. Peguei o evangelho todo bonitinho, tirei do pacote, botei a aguinha, abri. Adivinha? Aí eu falei, eu sou novo nessa história, mas vocês estão de sacanagem comigo. O que vocês querem comigo? Que história é essa? Né? Aí, eu meio revoltado, fui pro próximo item. Falei, vou sair daqui que eu estou encalhado. Era o verdadeiro espírito. No finalzinho, que eu já estava quase desistindo, eu falei, eu vou voltar para a igreja católica, vou confessar para o padre, sai mais barato, né? E no finalzinho estava escrito assim, o verdadeiro espírita, eu não lembro das palavras, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser bom. Aí tem jogo, aí tem conversa. Aí é comigo mesmo, porque eu sempre fui o burro esforçado, né? Eu nunca fui o inteligente folgado. Eu sempre me esforcei muito para conquistar as coisas, eu sempre dei duro para conquistar. Eu sempre aprendi que era assim que a gente conquistava as coisas. E eu falei, que eu sou porcaria, eu já sei. Mas que eu posso ser melhor é uma boa notícia. E que o meu esforço vai fazer com que isso aconteça também é uma boa notícia. E que eu dependo só de mim para fazer isso também é uma boa notícia. Então, a partir dali, eu fiz as pazes com o Evangelho.
né? E comecei, outro dia caiu de novo, ó, fiquei um tempão sem ler essa. Aí eu fui ler, caiu o Homem de Bem de novo, eu fui ler, também fiquei preocupado. Eu falei, olha, são 25 anos de espiritismo, não melhorei nada. Eu continuo no mesmíssimo lugar que eu estava antes. O que eu achava que eu já tinha acertado, eu continuo achando, e que não estava dando certo, continua não dando certo. Mas eu sei, eu entendo que isso está acontecendo comigo. Eu acho que faz parte do meu momento evolutivo. E eu vou continuar lutando, né? Uma vez falaram assim para mim, eu não gosto de você porque você quer ser bonzinho. Eu falei, olha, deixa eu te contar uma coisa, quero mesmo. Eu sei que eu não sou, mas eu quero. É porque os seus atos são artificiais, são mesmo, porque eu não sou bonzinho, você não está entendendo. Eu estou tentando, então eu faço um treino, eu fico fazendo como se eu fosse bonzinho, para ver se um dia eu me acostumo. Não é isso, a vida não é um treino. Então, é melhor eu querer ser bonzinho do que querer ser mal. Não é? E é melhor eu ser artificial e fazer do que não fazer nada. De atitude. Não é? E aí ela ficou me olhando, não gostou muito, mas... Aí eu saí pensando assim, além de burro esforçado, eu sou o falso bonzinho. É uma boa autoimagem. Vocês podem não concordar comigo, mas eu acho que tá bom já. Não é? É melhor do que muita gente que eu conheço. Então, assim, tô no caminho. Tô indo. Com alguma dificuldade, com certas... A gente escorrega de vez em quando, mas nós estamos indo. E isso faz parte do meu auto-perdão. Sabe? O meu auto-perdão. Tipo assim, antes... Porque o pessoal, às vezes, vem fazer palestra, você vê o currículo que é. Eu fico até com vergonha quando chega o meu currículo. Palestrante internacional. Eu só falo português, gente. Meu inglês é porcaria. Como é que eu sou palestrante internacional? Não sou. Sabe, as coisas que as pessoas veem e falam assim, nossa, aquele cara... Pergunta para minha esposa se eu sou um cara tranquilo. Pergunta para ela. Ela nem vem nas minhas palestras, porque ela fica com raiva de mim depois. Faz parte do nosso equilíbrio conjugal ela não assistir às minhas palestras. Porque, assim, é aquela história, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. E, às vezes, é terapêutico para mim. Porque eu rindo das minhas dificuldades, eu tiro o peso delas. E aí eu paro de me sentir culpado. Eu continuo me sentindo responsável. Eu continuo me esforçando para acertar. Mas eu sei que eu não fiz de propósito. Eu fiz o meu melhor. Mesmo que o meu melhor não seja muita coisa. Tá? Então, no nível de evolução que a gente está, e nós estamos todos no mesmo nível. Todos. Às vezes, uma parte tua, uma virtude tua que nesse momento está sendo valorizada, parece que você é melhor que o outro. Mas o outro tem uma virtude que às vezes está escondida. Nós somos como peças de quebra-cabeça. A peça de quebra-cabeça tem uma parte sobrando e tem uma parte faltando. E se você não achar outra pecinha para encaixar, não dá nada, não tem significado. E aí todos nós juntos, cada um dando o que tem e aproveitando o que não tem, vai juntar e formar uma imagem que tem um significado. Por isso que nós somos almas gêmeas. Todos nós. Não tem alma gêmea, a minha alma gêmea, não tem. Nós somos todos produtos do momento do pensamento divino. E a gente virou a alma tudo junto. E a gente continua evoluindo tudo junto. Deve ter o nerd que já passou na nossa frente, mas também tem os que ficaram para trás. A gente está na curva de Gauss, ali naquele meião, sabe? A gente é o povão mesmo. E estamos juntos. E é isso que é legal. Porque hoje eu estou podendo dar alguma coisa que eu tenho para vocês. Vocês vão ver se serve ou não. Né? E amanhã eu ouço outro falando, ou alguém me dá um exemplo, ou alguém me mostra alguma coisa, e eu vou aprendendo com ele. E assim a gente vai indo junto. Né? Porque nós somos irmãos, somos almas gêmeas. Tá? Então, o nível de evolução que a gente está, e aquilo que a gente decide, é muito mais a ação do meio sobre nós do que propriamente uma escolha. Né? É muito mais isso. Então, eu dei o exemplo do aborto. Aqui, uma coisa, eu odeio arma. E aqui tem essa coisa da arma. É uma cultura. O cara não faz aquilo para afrontar ninguém, é cultura. Então, assim, ele foi treinado para aquilo. Como você foi treinado para gostar da comida da sua mãe. Como você foi treinado, tem treinos bons e ruins. Hábitos ruins a gente chama de vício. Hábitos bons a gente chama de hábitos. Né? São coisas que trazem o benefício. A gente é treinado pela cultura onde a gente nasceu,
pelo nível de afeto que a gente recebeu dos nossos pais, principalmente pelo que aconteceu conosco dos 0 aos 7 anos de idade, que são fundamentais na formação da nossa encarnação, né? Depois, as consequências do que aconteceu, as amizades que eu tive, o feedback das coisas que eu recebi, entende? Tudo isso faz parte de um conjunto de coisas que fazem você estar onde você está hoje. Porque nós não somos quem nós estamos. Eu não sou o Décio, eu estou o Décio. O Décio é uma fração da minha alma, uma fração expressa. Isso para mim é uma boa notícia, que eu só tenho 1,66 m, a fração é pequena. Mas é só uma fração, eu espero que eu seja bem maior que isso. Numa próxima eu posso nascer de olho azul, fortão, bonito, vai ser legal, né? Eu espero. Mas assim, eu tenho mais coisas do que o Décio está podendo expor. Mais coisas boas e mais coisas ruins também, que na verdade não são ruins. São faltas, são ausências, são incompletudes. Tá? Acho que ninguém aqui duvida que nós somos criados por Deus. Deus é perfeito. Como é que ele criou a gente imperfeito? Não criou. Ele criou a gente perfeito. Mas ele deu para a gente a oportunidade de sermos indivíduos, de termos a nossa identidade. Então ele nos criou puro e ignorantes, para que nós trilhássemos o caminho do aprendizado e da evolução. Neste caminho, cada um de nós faz o seu próprio caminho. E isso faz com que nós sejamos únicos. Ele criou infinitos espíritos. Cada um desses espíritos é um. Porque cada um deles, através do seu livre-arbítrio, escolheu os seus caminhos. Fez os seus erros, os seus acertos. E todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Mas vai chegar sendo alguém. Sendo uma coisa única. Neste processo, né, as nossas escolhas identificam a nossa identidade como princípio inteligente individualizado, né? Como um ser único, criado por Deus. E é nesse processo que nós estamos hoje, né? Errando mais do que acertando. Tá? Então você não é culpado, mas você é responsável. A falta da culpa não exime ninguém das consequências do que faz. E isso é o que a gente não pode esquecer. Tá? Porque a gente aprende por tentativa e erro. E as consequências nos dizem se erramos ou se acertamos. Essa é a lei de ação e reação, que é uma lei divina. Né? Então, assim, eu tenho muito... Eu cheguei a uma época que eu ficava meio agitado, inconformado. Não vou dizer que eu tinha raiva, eu tinha, mas não vou dizer. Quando alguém falava assim, eu sou temente a Deus. Eu tenho temor a Deus. Você sabe que palavra é essa? É ter medo. Como é que eu vou ter medo do amor, do infinitamente bom e justo, da causa primária de Deus? Como é que eu vou ter medo? E eu pensava assim, esse Deus... Ele é um brincalhão, né? Ele é um comediante, porque ele criou o mal. Para quê? Para ele ficar vendo o mal contra o bem, para dar motivo para fazer filme, né? E escrever livro. Não, aí eu descobri que ele nunca fez o mal. O mal não é uma criação. O mal é apenas a ausência do bem. Santo Agostinho já falava isso. Como a escuridão é a ausência da luz. Ninguém consegue suprimir a luz com a escuridão, mas qualquer luz afasta a escuridão. Então, o que nós temos de mal são as nossas ausências, são aquelas coisas que estão faltando. Então, quando a gente foi criado como almas, como princípio inteligente individualizado, é como se fosse uma bandeja cheia de copinhos de café, vazio. Em cada copinho tem um defeito ali, que não é um defeito, é uma falta. Então, caridade. No copinho, quando você nasceu, não estava escrito caridade. Não é? Estava escrito egoísmo. E aí você foi vivendo e foi aprendendo que o egoísmo podia te prejudicar. E aí você vai enchendo o copinho. Quando o copinho estiver cheio, você vai ler lá, não está mais escrito egoísmo, está escrito caridade. E aí, se você olhar sua bandeja agora, tem copinho que está cheio, copinho que está vazio, copinho que está pela metade. Em cada encarnação, você vai decidir qual copinho a gente vai encher hoje, dessa vez. E aí vai ver como é que você está
as coisas que você já tem que podem te ajudar, e assim por diante. E a gente vai indo nessa toada, né? Então, tudo que foi criado, tudo que existe, existe para nos fazer felizes. Existe para nos fazer evoluir e chegarmos à completude, né? E aí sim, nós estaremos com a holoconsciência, a nossa consciência vai ser do tamanho, vai ser 360, né? Em cima, embaixo, a gente vai ter uma consciência plena de tudo, nós estaremos frente a frente com o Criador. Porque nós teremos a consciência de todas as leis divinas, de tudo que é. Vamos estar afastados da ilusão, que a matéria é ilusão, e a gente vai estar diante da verdade, né? É uma boa notícia, não é? Vai demorar, mas é uma boa notícia. A gente não tem que ter medo de Deus. Ele não castiga os nossos erros, ele nos orienta, né? As nossas dores são castigos, não são castigos dos nossos erros, elas são sinalizações do caminho a ser seguido, né? Senão, tudo perde sentido. Pelo menos para mim, tudo perde sentido. Um Deus que criou o mal, um Deus que me cobra coisas que eu não sou capaz de fazer ainda, é como um pai que bate no filho de 6 meses porque não sabe andar. É a mesma coisa. Mas se a gente, que é porcaria, não faz isso, você acha que Deus vai fazer? Então é só a nossa ignorância e a herança desse Deus antropomórfico que a gente fala, né? Agradece o Deus. Aí a gente vai agradecer a Deus. Vamos combinar aqui, né? Não precisa confessar em voz alta, mas vocês pensam no velhinho de barba, não pensam? Sentado no trono lá. Ah, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Tá. Quem que você pensou quando você falou nisso? Você pensou em alguma coisa assim. Isso é uma herança antropomórfica de uma época que a gente não sabia exatamente o que é. Ah, então em que você pensa, Deus, quando você agradece a Deus? Não agradeço Deus. Eu agradeço Jesus. Porque esse eu tenho uma imagem que eu posso referenciar. Ah, você não acredita em Deus? Claro que eu acredito. Você não respeita Deus? Nossa. Mas, assim, a minha consciência é tão microscópica, né, que eu acho melhor eu ter alguém em mente que é uma referência palpável para mim. Isso é meu, tá? É meu. E eu acho que, apesar de eu estar muito longe de Deus, ele está muito perto de mim. Eu não consigo definir Deus, mas eu consigo conceituar, né? É o Pai, é o Criador, é o que criou tudo. Está na primeira pergunta do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, é só você ler lá, né? Então, é uma visão, eu acho, menos infantil do Criador. É uma versão mais real, né? E Jesus, que é a minha referência mais próxima de Deus, serve muito bem para isso. Sendo que ele conversou conosco, ele esteve aqui, ele dividiu a dor dele para mostrar para a gente o caminho. Então, pronto. Eu aprendi no catecismo, com a senhorinha de 120 anos, que ele tinha morrido por nós, que o sacrifício dele foi morrer na cruz por nós. Hoje, como espírita, eu acredito que o sacrifício dele foi encarnar por nós. Você imagina um ser crístico, que não tem nem perispírito mais, descer todas as escalas e as dimensões físicas para encarnar, ficar 35 anos encarnado. Gente, esse cara gosta de nós. Ele é parceiro, né? E não precisava absolutamente fazer isso. Mas ele fez. Vamos pelo menos dar um crédito, valorizar. Vamos pelo menos fazer o nosso esforço para que a gente consiga se aproximar dele e da forma como ele nos exemplificou. Então, nós não somos culpados, somos responsáveis. E Deus não castiga, ele oportuniza o aprendizado. Então, a gente não tem que temer, a gente tem que amar, né? E a culpa? Culpa, minha opinião, não serve para nada. Culpa é filha do orgulho. A culpa é o seguinte: como assim eu errei? Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Olha como eu fui ruim. Aí você pega o chicotinho, senta na beira da estrada e fica batendo nas costas. Eu não presto para nada. Eu não presto para nada. Gente, é mais fácil fazer isso do que ir lá e resolver o dano que você causou. É muito mais fácil se sentir culpado e ficar se martirizando do que ser responsável e corrigir o teu erro. É muito mais fácil você ficar lamentando a sua insignificância do que lutar
pelo seu crescimento e a sua evolução. Então, a culpa, ela leva à autocondenação, ela leva ao sofrimento, que é a negação da dor, ela não alivia a vítima do seu erro, não faz nada por ela, nos imobiliza diante da vida e das pessoas, porque você ainda fica com aquela história, não vou fazer porque eu sou muito ruim, porque eu não sei, porque não sei o quê. Bom, se você não sabe, se você é ruim, treina para aprender. Vai melhorar. Desabilita nossas virtudes, porque a gente fecha todos os nossos copinhos que estão cheios e só fica comemorando os vazios, fica exaltando os vazios, e isso impede o nosso crescimento. Então, na minha opinião, culpa é coisa de orgulhoso e não serve para nada. A autoflagelação é coisa de gente arrogante e orgulhosa. Né? O que você tem que fazer é se livrar disso e trabalhar para melhorar a você mesmo e as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que eu comecei colocando o conceito de culpa na caixinha. Se alguém pegar a palestra nessa parte, agora vai dizer que eu vim aqui falar em nome do demônio, né? Fala assim, não, tudo errado, não é nada disso. Porque assim, onde é que a culpa vai me levar? Para cá, para o umbral. O umbral é onde Deus manda as pessoas ruins? Não. O umbral é o endereço que você tem na sua mente quando você se sente culpado e você não é capaz de se perdoar pelos erros que você cometeu. Quem põe você lá é você mesmo. E esse povo todo está na mesma vibração. Deve ter um umbral para quem roubou, para quem matou. Para cada especialidade do mal, tem um umbral. Tem. Se você tiver vários, você pode dar uma avaliada. Vou ficar uma semaninha aqui, outra ali e tal. Mas, de uma maneira geral, Deus é tão bom que ele nem quer que isso exista. E ele fica mandando gente para tentar tirar a gente de lá o tempo inteiro. Né? Então, quem que é o nosso algoz? A nossa consciência. E por que a gente vai para lá? Porque a gente é orgulhoso demais para admitir que nós ainda somos crianças em princípio de evolução. E que nesse ponto que nós estamos, nós erramos mais do que acertamos. E quando a gente erra, se a gente se sentir culpado, você está diante de um problema. A culpa é uma toxina que você produziu, cujo único antídoto se chama perdão. Então, ou eu vou me perdoar, ou não vai rolar nada. Eu vou continuar chafurdando na minha arrogância, eu não presto para nada, fico ali sem fazer nada, rodando. E onde é que eu vou arrumar esse antídoto do perdão? Bom, eu tenho uma teoria, vou colocar para vocês. Quando Jesus falou lá que a gente tinha que perdoar 70 vezes 7, eu fiz uma conta por alto, num dia normal da minha vida, eu termino o estoque antes do meio-dia. Antes do meio-dia eu já perdoei 70 vezes 7. Então eu tive a sensação de que tinha alguma outra mensagem subliminar, não era essa conta de matemática absoluta. Sei lá, estou com 58, se eu chegar nos 88, eu já passei muito o meu estoque de perdão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a perdoar. Me perdoar é tão difícil que eu nem admito que eu errei. E quando eu admito, é tão difícil que eu fico chafurdando na culpa. Então, o que eu faço? Eu aprendo perdoando o outro. Eu vou treinar no outro. E tem uma coisa interessante. A gente fala assim, ele não merece o meu perdão. Gente, eu sei que vocês são todos seres de luz, né? Vocês não passam por essas coisas. Mas assim, quando você está com muita raiva de alguém, quando alguém fez alguma coisa que você não gostou, que você ficou muito mal por causa daquilo, como é que é a sua noite? Péssima. Você fica rodando de um lado para o outro e fica imaginando cenas. Eu vou lá e vou falar isso. Aí você fica ensaiando o discurso, não é? Daqui a pouco seu estômago está doendo, aí você fala, meu Deus, essa mulher vai me matar. Eu não sei se eu vou aguentar isso. Aí vai, toma remédio, vai no médico, tem gastrite, úlcera, diarreia, obstipação, tudo. Vamos imaginar que a essa outra pessoa que você está sofrendo tanto, ela nem percebeu o que aconteceu. E ela está lá assim, sabe que eu gosto dessa?
Ele faz umas palestrinhas bem legais, assim. De vez em quando eu acho bom. Eu gosto de ouvir ele falar. Enquanto eu estou destilando todo o meu ódio, ela está de boa. Quem é a única pessoa que está sofrendo com a minha raiva? Sou eu. E quem é o único que vai ser beneficiado com o perdão? Sou eu. Então, perdão não é coisa de altruísmo, não, é egoístico. Por isso que eu falo que essa é a pegadinha de Deus. Que Deus vai ensinar o altruísmo para a gente através do egoísmo. A gente quer tanto se sentir bem, estar bem, se sentir bem, estar bem, e a gente vai tentando e errando, e tentando e errando. No final, a gente descobre que o único jeito da gente estar bem é fazendo bem para o outro. Se procurar ser abençoado, perdoado. Procurar Então, ser perdoado. O perdão do outro, eu acho que vale a pena. Mas assim, quando você admite que errou e vai pedir o perdão, você já se perdoa. Certo. Você já está curado. Se o outro te perdoa ou não, é problema dele. Por isso que eu falo, o conselho do mal, agora. Se você não gosta do outro, está sofrendo, quer que o outro sofra também, deixe bem claro para ele que você não gosta dele. Porque aí ele não vai gostar de você. Você não corre o risco dele continuar gostando de você e você não gostar dele sozinho. Entendeu? Porque assim, o veneno que você fez, você tomou. Então, você tem que convencer ele de provocar o veneno dele, para ele tomar o dele. E as pessoas fazem isso com muita facilidade, por causa dessa coisa que chama orgulho. É muito fácil você incitar o orgulho do outro. Às vezes você não consegue com uma coisa, você sempre vai achar alguma coisa que ele se orgulha. E se você mexer naquilo, ele vai entrar na... Então, é o que eu falo assim, quando você vai dançar e convida alguém para dançar, os dois têm que dançar a mesma música. Senão não dá a dança. Se eu estou lá, está tocando um heavy metal e o outro está pensando numa valsa, a gente não vai conseguir dançar junto. Então, se eu quiser dançar com ele, eu tenho que convidar ele para dançar o heavy metal. E eu sempre digo assim, se você quer se livrar de uma pessoa, tipo assim, eu não quero mais cruzar com esse espírito na minha vida. Só essa encarnação tá boa. Ame ele profundamente. E aí você o liberta e você se liberta. Se você quiser passar o resto das suas encarnações atado nele, odeie. Não tem jeito melhor de você ficar grudado em alguém. A não ser que ele não te odeie. Aí é capaz até de vocês ficarem juntos, mas é ele te ajudando. E você vai ficar mais bravo ainda, porque você já não gosta do cara e ainda te ajuda. Não é? Então, dentro dessa perspectiva do mal, deixe bem claro para ele que você não gosta dele. Porque quem sabe, né, você está quebrando a sua perna, você faz ele quebrar a dele também. Mas você não consegue fazer ele se sentir mal se ele não estiver na mesma sintonia que você. Você pode falar mal de Jesus, você pode falar mal dos grandes espíritos, nem chega neles. Não chega, porque os pensamentos do mal são de baixa frequência. O André Luiz ensinou isso para a gente. E os de baixa frequência, eles não têm penetrância. A não ser que estejam na mesma sintonia. Então, você tem que informar para o outro a frequência que você está, para ele entrar em sintonia com você. Agora, se você faz uma prece para alguém que nem sabe que você está rezando por ele, a frequência de onda é de alta intensidade. Chega lá. Mesmo que ele não perceba, mesmo que ele não saiba. Agora, a boa notícia é que quando você reza pelo bem do outro, a vibração de amor que você gera, o primeiro beneficiado é você. E quando você gera um pensamento mal, de ódio, de raiva, quem se desorganiza é você. O outro vai se desorganizar também se ele entrar em sintonia com você, senão não. Então não é bom negócio ter raiva. E quando tem, o perdão não é para o outro, é para você. Eu tive um paciente que estava num processo de morte, tinha um câncer terminal, e a gente conversava bastante. Foram acho que uns 2 meses que eu tive de convivência com ele, foi muito, muito legal. E a gente conversando sobre morrer, sobre a vida após a morte, ele perguntou qual era a minha religião, eu falei que eu era espírita, ele pediu para eu levar um livro, levei o livro dos espíritos para ele, e a filha dele lia todo dia esse livro para ele, de manhã, né? Teve um dia que ele chegou para mim e falou assim, doutor, por que eu não morri ainda? Estava na hora, não estava? Olha a conversa. Todo mundo acha que não quer morrer, né? Ele falou, doutor, eu estou pronto para morrer. O que está faltando? Eu falei assim, eu não sei. Espiritualidade deve saber. De repente, né, é alguém que o senhor precisa se conciliar antes de morrer.
Ele falou assim, ele olhou para a filha olhou para ele, e pai, é melhor você ligar para o seu irmão, né? Falou, pois é. O que aconteceu com o seu irmão? Faz 20 anos que a gente não se fala, nós tivemos uma briga. Nunca mais a gente se falou. Eu falei, então liga para ele, senão o senhor não vai morrer. Aí ele falou assim para mim, mas doutor, ele não vai nem querer me atender. Eu falei, aí já é problema dele. O senhor resolve o seu problema. O senhor está com raiva dele? Não, o senhor está com saudade. Então. O senhor liga para ele, diz que o senhor está mal. Que o senhor quer ver ele, que o senhor está com saudade dele. E que o senhor pede perdão pelo que aconteceu. E eu acho que vai dar tudo certo. Aí ele falou, vou fazer isso, vou fazer. Aí eu voltei, eu falei, e aí? Ele não quis nem falar comigo. Eu falei, como é que o senhor está se sentindo? Muito aliviado. Eu falei, será que eu vou agora? Eu falei, tem alguma coisa que acontece quando a gente vai... geralmente tem alguém que a gente gosta que aparece e tal. Aí ele falou assim, então já aconteceu. Eu falei, o quê? A minha esposa. Eu falei, o que tem? Ela veio aqui. Ela veio falar comigo. Eu falei, que legal. Eu achei que eu estava sonhando. Eu falei, não. Ela falou quando veio buscar o senhor? Eu falei, não sei. Eu não tenho essa escala aí para dar para o senhor, né? E as coisas foram indo. Ele foi piorando, 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 piorando. E chegou uma hora que ele não conseguia mais responder, sabe? Ele ficava com aquela respiração. E a filha, eram duas filhas, uma ficava de manhã e outra à noite, outra à tarde. A filha dele foi lendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, até o final. Quando ela terminou de ler o Livro dos Espíritos, ele já não estava mais conectando. E eu chegava para passar a visita de manhã, estava ela lendo em voz alta. E ela falava assim, doutor, você acha que eu continuo lendo? Eu falei, eu acho que sim. Ele não pediu para ler? Pediu, então continua lendo. E aí foi indo, e ele mal. Aí foi um domingo, eu recebi um telefonema dela, e ela dizia assim para mim, doutor, meu pai morreu. E eu falei, quase que eu falei assim, nossa, que bom, né? Porque ele estava tanto querendo desencarnar, ele estava tão de boa com aquilo, e ele me perguntava tanto que hora que ia acontecer, né? Eu falei, puxa, que bom, você está mais tranquila? Ele estava bem? Ele falou, estava. Eu descobri porque ele demorou para morrer. Eu falei, por quê? Ele estava esperando eu terminar o livro que o senhor me deu. Eu falei, por quê? Porque no sábado, eu saí do hospital, cheguei em casa, meu marido estava morto no banheiro. E a hora que eu vi ele daquele jeito, a única coisa que eu me lembrava era do livro. E eu pensava, que bom que eu li esse livro antes disso acontecer. E quando eu estava no enterro do meu marido, me ligaram que meu pai tinha morrido também. Não é tragédia, é uma história muito bonita. Porque eu achei que eu estava ajudando ele. Ele estava ajudando ela. E ele estava tão de boa, ele não precisava mais estar encarnado. Mas ele ficou para ela ter tempo de ler o livro e entender o que estava para se passar com ela. Não é? Então, isso daí são coisas que eu acho que fazem parte de fatos que mostram o tamanho da nossa ignorância diante da vida, diante das coisas que acontecem conosco. Então, como eu acho, não sei vocês, que eu ainda vou ter raiva de muita gente, eu ainda vou precisar de muito perdão, é bom a gente guardar uns frasquinhos de reserva. Sabe, o bonzinho artificial? Pois é, guarda uns perdãozinho artificial para você, porque assim, acaba melhorando. Eu falo que tem uma frase que o pessoal fala, eu não levo desaforo para casa. Você já ouviu isso? Pois eu acho que o desaforo é uma pedra de gelo de 1 tonelada. Se você não levar o desaforo para casa, você vai ter que quebrar ele ali na hora, com a mão. Você vai quebrar a sua mão, vai estrupiar tudo, vai ficar aquele gelo ali, e quando você voltar para casa, vai estar cheio de cicatriz, você nunca mais vai esquecer. Se você levar para casa, antes de você chegar em casa, já derreteu. Você não precisa nem ter um armário para guardar os seus desaforos, porque eles vão derreter todos antes disso. E aí, quando ele derreter, você nem vai lembrar mais. Quanto mais desaforo você levar para casa, menos significado eles vão ter. É o orgulho de novo. O orgulho de novo. Então, como é que eu perdoo? Vou perdoando o outro e vou treinando até que quando eu chegar naquela tela 4D, lá na porta do céu, eu vou ver as coisas que eu fiz de errado e vou rir. Tipo assim, meu, foi mal, hein? Vou precisar consertar isso aqui.
Gente, alguém tem um bloquinho aí? Vamos anotar? Ó, preciso resolver isso, preciso consertar aquilo. Nossa, como eu fui grosso com esse irmão aqui. Preciso consertar, preciso acertar. Vai ser totalmente diferente de eu falar, pegar o chicotinho, plá, plá, plá. Vou ficar com as costas sangrando, sentindo dor, autocomiseração e o resto? Nada. E os outros? Nada. Né? E aí, nesse exercício de perdão do outro, que já é um benefício para nós, a gente vai aprendendo a se perdoar e vai aprendendo a se ver com mais realidade, com menos ilusão, porque a gente está nesse pé. Somos seres crepusculares. A gente nem está na ignorância absoluta, nem na onisciência. Nós estamos no caminho. E todos nós estamos mais ou menos no mesmo caminho, igual barra de download. Nós estamos ali. Se eu olhar o lado vazio, eu falo, nossa, eu sou uma porcaria. Se eu olhar do lado cheio, eu falo, nossa, como eu sou bom. Nem bom, nem porcaria. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Nós somos todos uma mistura. E se eu tiver vontade de ser bom, eu vou me esforçar cada vez mais para chegar lá. Eu trouxe 2 frases que eu encontrei, que eu acho bem legal, essa do Tolstói. Onde está o livro da lei mais claro para o homem do que aquele que está escrito no seu coração? E Jesus não falava, né, o reino de Deus está dentro de nós? Então, às vezes eu paro, fecho os olhos para olhar para dentro de mim. A gente faz isso na prece. E olha para dentro. Você é como se você fechasse a janela para ficar dentro da sala sozinho. E nessa hora é que eu vou discutir comigo mesmo o que é melhor, o que eu preciso. Vou me perdoar. Vou fazer meus planos de reparação, que são fundamentais. Uma vez que eu me arrependo, que eu fiz o diagnóstico do erro, o próximo passo é a reparação. Não a culpa, a reparação. E é aí que as coisas vão ser testadas. É aí que o meu orgulho vai ser testado. Né? E o Weinberg diz, o maior direito do mundo é o direito de errar. Só erra quem tenta. E se você quer realmente ser melhor, você tem que tentar. As conclusões dessa reflexão são as seguintes. Livre-se da culpa. Não serve para nada. Joga fora. E para você fazer isso, você vai ter que se livrar do seu orgulho. Essa é a parte difícil. Né? Assuma as suas responsabilidades. Não fuja das suas responsabilidades. Quando você perceber que você pisou na bola, peça perdão. Porque o perdão que você pede é o perdão que você dá para você mesmo. Na medida em que você já se arrependeu e já está no caminho da reparação. Reconheça os seus erros, senão você não vai conseguir corrigi-los. Né? E admita a sua falibilidade. Isso é fundamental. Gente, nós somos, no máximo, adolescentes do espírito. Eu acho que nem isso. Porque quanto mais infantil, mais egocêntrico. A gente é egocêntrico. Então, a gente nem chegou na adolescência ainda. E a experiência que eu tenho com 3 lá em casa, que é a pior parte. Não é? Então, ainda está tudo tranquilo. Vamos aprender a conviver com a gente mesmo, com as nossas dificuldades e com a nossa falibilidade. Né? Porque a gente vai continuar tentando, vai continuar errando, e o pior é você ficar na beira do caminho se lamentando dos seus erros. Né? Lembra de Paulo, que quando caiu do camelo diante de Damasco, e percebeu todas as burradas que ele tinha feito, e os males que ele tinha causado, matando e torturando um monte de gente, em vez de ele ficar ali, caído no chão, se torturando, ele fica de joelhos e pede para Jesus, o que queres que eu faça? Essa é a atitude. O que queres que eu faça? O que eu posso fazer a partir de agora para que a minha vida seja melhor? Né? E trabalha. Trabalha. Pelo menos quando a gente está trabalhando, a gente não tem tempo de pensar bobagem. Né? Já é uma grande coisa. Porque esse Deus, pelo menos o Deus que eu acredito, que é infinitamente bom e justo, não condena, auxilia, não pune, esclarece e ama, por isso educa. Né? E é isso que vai fazendo a gente seguir o nosso caminho. Todas as vezes que eu estou muito angustiado, estressado, nervoso, eu lembro de uma frase que a doutora Marlene falava para mim. Ela falava assim, Décio, calma, Jesus está no leme. Cara, Jesus está no leme. Eu não preciso me preocupar que o barco vai chegar. O que eu tenho que fazer? Põe o cinto de segurança. Agarra onde você puder, para não cair do barco, porque o barco chacoalha. E se você for incauto, se você não prestar atenção, você cai. Aí você vai ter que esperar outro barco.
E esse aí, quem está dirigindo, é Jesus. Tá certo? Então, isso me traz uma certa tranquilidade. Quando está tudo muito confuso, eu penso, agarra no banco que vai passar. E se eu segurar, eu vou chegar onde tem que chegar. Né? Se tudo estiver muito ruim, José Nilson me ensinou isso uma vez que eu estava bem angustiado e eu fui conversar com ele. José Nilson, médico de Santos, foi uma pessoa muito importante para mim. É o meu tripé. Doutora Marlene, Ivênia de Santos Prada e José Nilson Freire. Os 3 pés do meu banquinho. Se tirar um, eu caio. Estou lá sentadinho nesse banquinho. E ele falou assim para mim, Décio, quando a gente nasce, quando a gente vem para essa encarnação, a gente recebe um punhado de sementes de flor. Se você está no meio do caminho, olhar para trás e não tiver nenhuma flor, a boa notícia é que as sementes estão todas na sua mão. É só você começar a plantar. E o Chico tem essa frase que fala a mesma coisa. Não podemos mudar o início, mas podemos, a partir de hoje, construir um final feliz. Então, não interessa quantos anos você tem. Você tem alguns anos de uma encarnação, de uma vida infinita. Tempo não é problema. O problema é a vontade, que é o combustível da alma. Em que momento da minha existência eu vou decidir que eu quero ser melhor? Em que momento da minha existência eu vou me perdoar porque eu ainda sou incompleto? Em que momento da minha existência eu vou me determinar a jogar fora o meu orgulho e viver a minha vida de uma maneira mais real? Porque humildade não é se diminuir. Se diminuir é mais orgulhoso do que tentar se aumentar. Então eu sempre digo isso. Se você faz o melhor bolo de banana do bairro, se todo mundo que come seu bolo de banana fala, que delícia, você não tem o direito de não fazer bolo de banana. Você tem que fazer e dar para o maior número de pessoas possíveis experimentar o seu bolo de banana. Então, se alguém faz um bom bolo de banana, a próxima vez que eu vier aqui para a Austin, por favor, traga. Né? Eu espero que a reflexão tenha sido útil, né? Que se vocês não concordarem com alguma coisa, vocês têm o direito, né? Porque são ideias, né? Que a gente colocou. E eu estou à disposição, se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta. Tá bom? Muito obrigado. Esse é o livro, Cérebro Triunfo, baseado no conceito de neurociência que nós podemos nos reprogramar para mudar alguns comportamentos que a gente insiste. Por exemplo, como você falou, o pensamento do vitimismo, aqueles pensamentos de culpa que ficam voltando. Então, como que nós podemos nos reprogramarmos para focar nas coisas positivas, nos pensamentos de luz, em vez de ficar com esses pensamentos recorrentes de culpa? É uma boa pergunta, assim, porque a gente tem uma tendência, quando a gente está lendo sobre o espiritismo, de achar que tudo é do espírito. Mas nós estamos encarnados. No mundo maior, o André Luiz fala assim, que quando a gente está encarnado, nada é 100% físico e nada é 100% espiritual. O nosso cérebro é igual a um computador. O que o computador vai fazer é aquilo que eu programei ele para fazer. Mas vamos supor que eu tenho um navegador e que toda vez que eu abro, a primeira página vai cair num determinado site. Toda vez que eu ligar, vai cair naquele site. O que eu tenho que fazer? Tenho que achar onde que muda e botar em outro lugar. Né? O nosso cérebro é a mesma coisa. Lembra que a gente falou da questão do registro emocional, da questão da cultura? Tudo isso fez com que o meu cérebro criasse circuitos que funcionam segundo essa realidade que foi posta para mim nessa encarnação. No momento em que eu decido que isso não serve para mim, que eu vou tentar mudar o meu comportamento, eu preciso recondicionar o meu cérebro, como eu preciso reprogramar o meu computador se eu quiser que outras coisas aconteçam nele. Né? Isso se chama neuroplasticidade. Era uma coisa que recentemente está sendo mais estudada pela neurociência. Mas existem alguns trabalhos bastante interessantes que mostram isso. O Mário Beauregard mostrou um trabalho sobre isso. Eles pegaram um paciente com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E esse paciente ele precisava lavar a mão 20 vezes antes de dormir, senão ele não conseguia dormir.
E eles fizeram um exame e perceberam que existia um circuito de neurônios que ficava reverberando quando ele ia dormir. Então, eu vou dormir, liga um gatilho. O gatilho diz, eu preciso lavar a mão. E esse circuito fica reverberando 20 vezes. Isso está programado, está no cérebro, não está no espírito dele, está no cérebro dele. E aí, segundo a neurociência materialista, isso é irreparável. Não é? Por quê? Porque é o cérebro que está determinando o comportamento. Mas aí eles entraram com uma terapia cognitivo-comportamental. E falavam assim, olha, não vai acontecer nada se você não lavar a mão. Vamos fazer o seguinte, em vez de você lavar a mão, você vai fazer outra atividade, vamos fazer tal coisa. E aí a pessoa começa a fazer aquilo. Os pacientes que eles estudaram, que conseguiram encontrar um bom resultado com a terapia, quando eles repetiram o exame, aquele circuito, que eles chamaram de circuito da teimosia, desapareceu. Ou seja, a mente dele mudou o cérebro dele. Reprogramou. Isso é fácil? Não. Então, o que existe? Que nem você falou, né, Fernanda? Da lamentação, de ficar... Isso daí é um circuito que reverbera, tanto dentro do seu cérebro como na sua psicosfera. Né? A auto-obsessão, o André Luiz explica isso para a gente também. Pensamentos recorrentes, eles geram um looping que fica ali na tua psicosfera retroalimentando aquela ideia na sua cabeça. Então, tem esse dado também. Então, na hora que eu, como inteligência, eu decido que eu não quero mais isso para mim, eu vou ter que começar um longo processo de reprogramação. Você sabe qual é a parte mais difícil que a neurociência ainda não conseguiu avançar na reprogramação, na neuroplasticidade? É como resetar circuitos neuronais que já estão prontos. Eles querem muito fazer isso. Por exemplo, eu sofri um derrame cerebral e a parte que morreu do meu cérebro comandava o meu braço direito. O que eles querem fazer? Outras áreas do meu cérebro que não estão sendo utilizadas podem aprender a mexer o braço direito. Mas para eu fazer isso, eu tenho que resetar o programa que está rodando naquela área. Eles ainda não sabem como fazer isso. Vocês já ouviram falar da dor no membro fantasma? O paciente amputou a mão e tem dor no braço. Amputou o braço e tem dor na mão. Por que ele tem dor na mão? Porque o cérebro dele ainda não sabe que a mão foi amputada. E no cérebro dele tem a região da mão. Aqueles nervos que vinham da mão, eles foram cortados aqui, mas daqui até o cérebro eles vão. Então, para o cérebro, a mão está lá. E ele vai sentir dor, coceira. Imagina coçar uma mão que você não tem. Aí, dentro da reprogramação que eles estão tentando fazer, tem um truque que é assim, ele coloca os dois braços dentro de uma caixa. O braço que ele tem e o que ele não tem. Aí, ele tira a tampa da caixa e ele vê as duas mãos dele, porque tem um jogo de espelhos. Aí o médico pede para ele fechar as duas mãos com muita força, e ele fecha. O cérebro dele está fechando a mão que não existe. Aí ele pede para apertar bastante, e aí ele pede para relaxar. Relaxa, relaxa as duas mãos. Ele relaxa. Tirou a mão da caixa, acabou a dor. Ele tinha uma dor, porque a mão dele que foi tirada estava constantemente fechada com força. Ele reprogramou o cérebro dele. Então, o caminho é esse aí. Porque quem reprograma o teu cérebro? A tua mente. A mente não é produto do cérebro. A mente usa o cérebro para se manifestar. Então, se eu quero mudar uma atitude que está programada pela minha consciência, pela minha cultura, pela minha vida, eu vou ter que trabalhar muito para que isso aconteça. A alternativa que eu vejo é a que eu vi do Dr. Mário Borregar. É uma terapia cognitivo-comportamental. Em vez de eu reclamar, eu gero um outro comportamento. Em vez de eu ficar lamentando, eu gero um outro comportamento. Né? Eu achava que tinha um obsessor meu que só ficava perto de mim quando eu ia dirigir. Que ele sentava no banco do passageiro. Porque eu ia dirigir, eu virava um irracional. Eu cheguei ao ponto de ficar disputando para passar na frente do outro. Aí, como eu achava isso tão ridículo, e eu fazia? Eu falava, é um obsessor. Eu sou espírita, eu sei dessas coisas. É um obsessor. Como é que eu vou fazer para fechar a porta para ele não entrar no carro, né? Não tem isso. Aí, quando eu estava lendo o André Luiz, ele falou dos miasmas e da auto-obsessão, eu descobri que é uma auto-obsessão.
Eu entro no carro, eu estimulo aquela forma de pensamento, ela já começa a alimentar. Eu preciso ganhar, eu preciso sair na frente, as pessoas têm que sair da minha frente, porque todo mundo está errado, só eu que estou certo. E aí, eu fiquei pensando, depois do Mário Borregar, como é que eu vou sanear esse meu auto-obsessor? Aí eu ponho música e começo a cantar. Tem que ser música que eu sei a letra. Então eu fiz uma seleção de músicas, né? E aí, quando eu estou muito nervoso, irritado, com pressa, eu coloco lá. Eu descobri um app que é muito legal, chama Spotify, e eu coloco lá, músicas para dirigir. E eu fiz uma pastinha. Quando eu estou com raiva, eu boto aquilo lá e começo a cantar. No começo eu vou lá, cantando bem com raiva, né? Parabéns, daqui a pouco eu já estou nessa data querida. E aí vai, entendeu? É uma técnica. É como se você neutralizasse um pensamento negativo com dois positivos. Então, por exemplo, vem aquele pensamento, aí você pensa numa coisa boa, numa viagem, numa pessoa, aí você consegue, de acordo com o exemplo da mão, neutralizar. Eu bloqueio aquela entrada e abro outra. Porque para só segurar aquela comporta é mais difícil do que se eu tiver outra entrando. É uma mudança de foco. Isso. Você vai dirigir seu pensamento para um outro tipo de atitude, de atividade, alguma coisa que vai... É mudar a vibração. Uma outra coisa muito legal que faz isso, prece. Prece. Eu vou contar um segredinho para vocês. O melhor lugar que tem para rezar, vocês sabem onde é? Banheiro. Porque no máximo alguém vai bater na porta e falar, tem gente. Não é? É um lugar em que você consegue ficar sozinho e ninguém fica questionando que você está lá dentro. Todo mundo sabe o que você está fazendo. Tem o número 1, o número 2 e o número 3. O número 3 é rezar. E aí eu vou para lá, às vezes quando eu estou agitado, eu faço muito isso no trabalho. Às vezes quando alguma coisa está muito pesada, muito difícil, eu vou para lá. Eu rezo, eu choro. E aí eu saio de lá bem pra caramba. Joana de Ângeles, que fala num dos livros, né? Toda vez que tiver um pensamento negativo, reponha com um positivo para tirar. Exatamente. Eu tenho uma pergunta meio ignorante. Não Talvez. tem pergunta Como é ignorante. que... Tem o ignorante que não pergunta. Mente, qual que é o conceito de mente? Olha, para a ciência, tem um filósofo chamado David Chalmers. Ele levantou 20 mil artigos científicos para tentar descobrir o que é mente. E a conclusão dele foi a seguinte: nunca se estudou tanto para não se chegar a conclusão nenhuma. Por quê? Porque todos os artigos que o Dr. Chalmers levantou são artigos materialistas. E mente não é material. Sabe quando eles vão conseguir explicar a mente pela matéria? Nunca. Então, qual é o conceito que eu achei sobre mente? É o conceito que Emmanuel colocou no Pensamento e Vida. Você sabe Pensamento e Vida? Ele explicou para o Chico que era um manualzinho que eles dão para os espíritos antes de encarnar. Com certeza nós não lemos. Né? E aí é assim, eles dão e falam assim, ó, aqui está um resuminho das coisas que você precisa saber para encarnar. E lá ele diz que mente é o espelho da vida em toda parte. Vamos lá, o que é vida? Vida, a doutora Lynn Margulis, uma bióloga, porque os biólogos também não definem vida, porque vida também não é material. Mas a doutora Lynn Margulis, no livro dela chamado O que é Vida, ela tem uma frase que ela diz assim, vida são ilhas de ordem num oceano de caos. A matéria é caótica. Quando ela se organiza é porque tem instrução. Se tem instrução, tem vida. E a vida, a correlação que eu faço é com a inteligência. Então, a vida é o princípio inteligente. Não é? Todo o princípio inteligente, estando individualizado ou não, gera vida. Não é? Então, o espelho da vida. Então, se a vida é a minha inteligência, a mente é o que está refletido nesse instante da minha vida. Eu como espírito. Cada encarnação, isso é minha interpretação. A cada encarnação, você recebe um espelhinho. Qual que é o tamanho do espelho? Depende do tamanho da sua consciência. Quanto maior for a sua consciência, maior o espelho. Mas eu vou por mim. O meu nível de consciência, acho que é aqueles espelhinhos de mulher que passa batom. Aí eles vão me dar aquele espelhinho. Eu vou colocar uma distância focal e a um ângulo específico.
que vai adotar ou que vai colocar em foco uma parte da minha inteligência. Então, vamos supor que eu vou sair e eu penteei o meu cabelo e eu quero saber se o meu cabelo está bom. Eu vou ter que ajeitar para ver só o meu cabelo. E aí eu vou tentar resolver o meu cabelo nessa hora. Se eu quiser aí ver se a barba está boa, eu preciso trocar o espelho de lugar. Eu tenho que desencarnar e reencarnar. Então, a mente, eu cheguei à conclusão que é a fração expressa do eu. Ou seja, a minha fração da minha identidade como espírito, a fração que nesse momento está expressa, que chama Décio, nesse momento. Então, a minha mente, é aquilo que eu consigo ver de mim neste momento. Mas tudo vem do espírito. Do espírito. Só que eu não consigo ver ele inteiro. Aí, a cada encarnação em que eu vou aprendendo mais sobre as leis divinas, o meu espelho vai ficando maior. E vai chegar um dia, por exemplo, agora, por maior que seja o espelho, eu consigo olhar minhas costas? Não. Vai chegar um dia em que eu vou ter o espelho 360. A minha esposa gostava de um programa da Discovery chamado Mude Meu Look. Não sei se alguém já viu. A mulher entrava numa sala, espelho no chão, espelho no teto e espelho 360. Quando a sua consciência for total, a sua mente vai ser igual ao seu espírito. E aí você não precisa mais reencarnar, porque você não precisa mais ficar ajeitando o espelhinho. Entende? Então, a partir dessa frase do Emmanuel, a mente é o espelho da vida em toda parte, eu cheguei à conclusão que a mente é o reflexo daquilo que eu estou manifestando nesse momento. E a consciência é o tamanho do espelho. O que está objetivamente refletido é o consciente. O que está na margem não está refletido, mas eu consigo inferir é o subconsciente. E aquilo que eu não consigo acessar é o inconsciente. E aquilo que eu vou poder chegar algum dia na vida é o superconsciente. Que o André Luiz fala que é o que a gente vai atingir com o terceiro andar da casa mental. Né? Eu tenho uma palestra que eu fico 1h30 falando disso, deu pra... Espero que ninguém me pergunte, porque eu não consigo entender. Mas eu vou entender. A gente poderia ficar aqui por muito tempo, né? Mas a gente quer... Primeiro, vamos dar uma salva de palmas mais uma vez. Um agradecimento para o Décio, né? Por todos esses ensinamentos. De uma maneira que ele trouxe, né? Tão leve e tão profunda, né? É muito difícil fazer isso, né? Que a gente vai refletir bastante. Então, muito obrigada, Décio. Prazer. Obrigada. Muito bem.